Ontem teve a reunião importante entre membros da cúpula do Atlético, Rafael Menin, Pedro Daniel, Paulo Brax, o técnico Barba Domingues e alguns representantes do grupo de atletas. Eu pude apurar que entre esses aí estavam Hulk, Everson, Bernard, Renan Lodge. E aí nessa conversa os atletas pontuaram o que eles estão querendo de melhorias por parte da diretoria ali na relação do dia a dia. Também outras coisas que a diretoria entende e o saldo considerado extremamente positivo desta reunião para que a partir de agora o Galo possa trilhar um caminho aí de paz nos bastidores e também, de evolução em rendimento, em resultados nesta temporada. Então vamos lá, Romano, para o jogo de hoje não tem o Renan Lodge, está suspenso, foi expulso na última partida. E aí a expectativa vai o garoto Pacini ou vai com experiência? Aí tem o Júnior Alonso, que na lateral esquerda ele atua sim na seleção paraguaia, já fez essa função. Outras opções seriam o Alexander ou até o Gustavo Scarpa por ali. Agora, vamos trazer um provável Galo de Everson no gol, Natanael, Juan, e aí vai o Vitor Hugo ou o Lianco, e na esquerda essa interrogação, Alonso, Pacini, o meio campo eu acredito que não vai mudar, com o Maicon, também o Alan Franco e o Vitor Hugo, camisa 30, e lá na frente Coelho, Cassierra, foi praticamente escalado pelo treinador na entrevista da última quinta-feira, e aí vai o Hulk, vai o Bernard. Interrogações aí para o treinador que vai levar esse mistério até o vestiário da Arena. Tá em muito disse-me-disse no Atlético, tá faltando comando, essa reunião com quem gere o clube, tanto partindo dos acionistas, até diretor de futebol, até a autoridade do treinador, é importante junto aos jogadores para que haja, de fato, essa sinergia, essa sintonia entre todo mundo que tá faltando no Atlético para acabar com esses disse-me-disse. É tanto que há pouco o Paulo Brax deu uma entrevista falando que não tinha nada a ser resolvido, que tá tudo bem no Atlético, mas é evidente que há pontos sim a serem discutidos, tanto que houve essa reunião, se haviam jogadores ali sentindo um certo distanciamento da diretoria por parte ali do grupo dos atletas, Esse distanciamento então acaba, porque o dirigente está ali na presença do Rafael Menin, acompanhando, ouvindo também. É importante ouvir, quem comanda tem que ouvir, tem que estar por dentro do que está acontecendo, mas à medida também que os jogadores são ouvidos e são ali colocados que as suas exigências serão atendidas, eles têm que corresponder dentro do campo. E um jogo hoje contra o Flamengo, a torcida mesmo que chateada, se mobilizando para estar presente, para fazer um clima legal na Arena MRV, o mínimo hoje é correr os 90, 100 minutos se o jogo tiver, é competir o tempo inteiro, é ter essa mudança de postura, No Atlético, um time mais aguerrido, competindo mais, um time que consiga fazer seus gols. O Atlético, pelo menos nos jogos como mandante, tem balançado as redes, ainda que seja, às vezes, um martírio criar oportunidades, mas fazer seus gols, a presença do Cassierra, que eu acho que vive um momento melhor que o Hulk, deveria ser o titular, e fica a preocupação com relação a essa lateral esquerda, porque você de um lado tem a experiência, do Júnior Alonso, a técnica dele, enfim, mas você tem a parte que pesa contra, que é o momento dele, o fato de já ser um zagueiro muito mais lento, e vai jogar numa lateral que quem deve correr ali em cima dele é o Plata, que é um jogador de extrema velocidade, habilidade, arrancada. Então talvez você prefira o Pacini nesse sentido, usando mesmo da parte física, mas pesa com relação a ele, talvez há um pouco da inexperiência para um confronto desse tamanho, de tal importância para o Atlético na tabela. O Atlético hoje, dependendo dos resultados, pode cair inclusive para a zona do rebaixamento. Então é um jogo muito importante, mas acho que hoje é um jogo para ter pulmão, viu? Todo mundo vai ter que se entregar muito, é um jogo rápido, o jogo do Flamengo, que o Atlético vai ter que entender, vai ter que fechar espaços. É um duelo difícil, mas duelos difíceis dão ainda mais moral para a sequência. Num confronto desses, é primordial você vencer na entrega, você correr mais, você não deixar o adversário se sentir confortável no jogo. Além disso, tem que ter coragem para jogar também, porque não adianta também, vamos marcar pra caramba, beleza, mas entrega a bola pro Flamengo. É tudo que o Flamengo quer. O Atlético tem que ter coragem para jogar. E até pensando nisso, Romano, tem que ter um time que tem que competir muito, mas lá na frente, eu acho que tem que aproveitar o bom momento. Quem tá vivendo um bom momento? Cassier, que tem entregado gols nos últimos jogos,
e fez uma ótima partida contra o Ceará. Então, Cassierra, para mim, tem que ser titular hoje. Coelho, que erra algumas decisões, mas tem sido um dos melhores atacantes, tem que jogar. Eu não começaria com o Hulk hoje, tá? Não começaria. O Hulk não vive um bom momento. E é um atleta que hoje tem uma intensidade menor. Para você ter um atleta hoje que não tem tanta intensidade, ele tem que te compensar com muitos gols. Ele tem que estar participando de gols e sendo decisivo. No momento, o Hulk não está sendo. Então, eu talvez reforçaria esse meio de campo, sabe? Muitos têm se falado, se não joga o Hulk, vai jogar quem? O Bernard? O Scarpa? Eu jogaria com o Maicon, Alan Franco, como tem sido, e colocaria mais um volante. Alexander, o próprio Tomás Pérez, aí você dá mais liberdade pro Vitor Hugo, Coelho e Cassierra na referência. Eu acho que é a melhor alternativa, assim, eu acho que hoje é um jogo que você precisa do Pérez, que é um primeiro volante de marcação, de pegada, para proteger também os seus zagueiros. A gente sabe o quanto o Flamengo do Leonardo Jardim é uma característica também desse treinador, forçar os erros na saída de bola, né? Então vai pressionar muito os zagueiros, então é necessário você ter um primeiro volante ali para dar essa proteção. Ou é um time de muita velocidade, que vai fazer o Atlético, por vezes, ter que correr para trás. Então, isso também tem que ser pensado. Eu reforçaria o meio-campo. Você coloca Franco e Pérez com uma função mais marcação, e aí você tem a qualidade do Maicon para começar a enxergar o jogo de trás e começar a construir, né? Eu acho que o Atlético usa muito os cruzamentos para dentro da área para um centroavante que muitas vezes não está lá. Então, já que essa é uma alternativa que o time tem, que seja usada de maneira inteligente, tendo o Cassierra como titular. Eu acho que o Cassierra precisa de sequência, né? O próprio Hulk, essa semana em entrevista, falou, realmente, eu tô vivendo esse jejum, mas me diz aí 2, 3, 4 chances claras que tem chegado para eu finalizar. Mas o Hulk tem contribuído muito pouco, até na hora de criar essas chances, né? E aí, já que o recurso maior são os cruzamentos, faz mais sentido você ter um centroavante lá para incomodar também essa zaga do Flamengo, né? E aí, com relação ao Pacini, é normal, eu acho que é legítimo que haja a preocupação. Poxa, um jogo desse tamanho, se o Flamengo vai lá, ganha dentro da arena, aí você vai queimar o garoto. Mas eu acho que não é bem assim que a gente tem que enxergar. Você ter um jogador do talento do Pacini, do potencial que ele tem, ele precisa também desses jogos grandes contra grandes adversários para se desenvolver ainda mais. Às vezes é preciso ter coragem. Quantos treinadores a gente já viu ao longo da história que olharam para atletas da base, atletas mais novos, deram a responsabilidade, o cara foi lá, vestiu a camisa, fez o melhor jogo da sua vida. Ele vai errar, ele vai acertar, faz parte, mas pelo menos é um cara que você confia que vai correr, que vai estar sempre disponível, que vai acompanhar o atacante, que chega lá na frente também quando tem a oportunidade, se o momento do jogo permitir, coisas hoje que o Júnior Alonso já não consegue entregar mais. Então, eu acho que vale o risco. O Vini falou algo aí que eu concordo demais, que é a questão da coragem para jogar, né? Poxa, é o Flamengo, é um adversário difícil, o momento do Atlético é pior, zona do rebaixamento batendo a porta, ok, mas é o Atlético dentro da sua casa, com um elenco que tem muita qualidade e que tem que ser capaz de competir e de ter personalidade para buscar o jogo também. E aí eu acho que o Pacini entra nessa leva, nesse objetivo de fazer também um bom jogo, de não é só se defender, não é só perder, né? É buscar o resultado, mas buscar também uma boa atuação contra um grande adversário, até para trazer a confiança, que a gente sabe que no futebol é algo que faz muita diferença. E né? outra coisa também, até um contrassenso, né? Que o Atlético tem investido tanto na base aí, trouxe um cara que é competitíssimo, né? Que é o Luiz Carlos. O Atlético com a geração do Sub-17 muito boa, com muita esperança em cima dela. Aí você traz um cara, teve uma reformulação toda no Sub-20 do Atlético. E aí você não vai botar a galera, você faz o investimento da base, não bota a galera pra jogar? Se você não tá tendo oportunidade, já mostrou que tem personalidade, que não sente o jogo, que chega... Mano, acho que assim, o grande problema que eu vejo em relação à presença do Pacini hoje, não que seja um problema, mas uma questão que tem que ser considerada, que o Pacini não teve sequência e não teve muitas oportunidades nesse período, né? E eu acho que é um erro, porque o Atlético tratou o Pacini como reserva imediato do Lodge. Só que o Lodge, ele praticamente jogou todos os jogos e os 90 minutos. Então, acho que essa transição tem que ser feita de uma forma melhor. Deveria ter entrado em alguns jogos, pegado alguns minutos para ir se ambientando. Jogou muito pouco no Campeonato Mineiro e depois sumiu. Então, aí vai muito do técnico ter a sensibilidade de sentir também, ter aquela conversa com o jogador, Pacini, é um jogo contra o Flamengo, e aí, tá preparado? E ver se o atleta vai dar alguma resposta, se ele tá respondendo também no dia a dia, se sente a confiança para escalar.
Fato é o seguinte, de uma coisa eu tenho certeza, Romano. Se o Alonso começar de titular hoje e erra um passe, a torcida já vai começar a pegar no pé. Já vira uma atmosfera negativa. Se o Pacini começa o jogo e acerta o primeiro passe, a atmosfera é outra. A torcida já vai no embalo, já dá moral. Então, assim, são riscos. Agora, escalar o Alonso hoje é sinônimo de segurança? Não é. Com o Pacini também não é, porque é garoto. Mas com o Alonso também não é. Então, assim, não tem hoje uma certeza, uma convicção para a lateral esquerda que você fala, tá seguro, tá tranquilo. Então, entre ter a insegurança hoje do Alonso pela qualidade que ele não tem desempenhado e a insegurança do Pacini pela idade, eu prefiro ficar com a insegurança do Pacini e apostar no garoto. Fala galera, passando aqui rapidinho, bem brevemente, só para pedir vocês aí, para quem acompanhou o vídeo até o final, tá? Deixa o like antes de sair do vídeo, dá essa força pro canal, tá bom? Para ele continuar entregando cada vez mais para mais torcedores do Atlético Mineiro, tá bom? Muito obrigado. E você que está chegando agora, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias para vocês aqui, sempre atualizado para vocês ficar sempre por dentro de tudo que acontece dentro do clube do Atlético Mineiro, tá? Então fique à vontade, tá para estar se inscrevendo no canal e deixe o seu like. O seu like ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? O YouTube entende que torcedores do Atlético Mineiro estão se interessando pelo canal, então ele entrega mais para mais pessoas que curtem aí o Galo. Então fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação com tudo que foi falado aqui no vídeo, tá bom? No espaço de comentário do canal, que também digo a vocês que a participação ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade, o canal que foi criado para atender vocês, tá bom? Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos a preferência por estarem aqui no canal e é uma honra muito grande ter vocês aqui com a gente, então, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente volta e coloca aqui para vocês, mas, como hoje já tem Atlético e contra o Flamengo em casa, na Arena MRV, a gente vai vir com o pós-jogo para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar um placar aqui, Flamengo, 1-1 ou 1-0. Vai ser um jogo difícil, mas vamos torcer. 1-0 pro Galão ou vai ser 1-1, empatado. Vamos lá, vamos torcer. Até mais, galera. Fui.